Olá, eu sou o João e no vídeo de hoje eu vou fazer o replante da minha Alocasia cúprea no vídeo... Comecei bem. Olá, eu sou o João, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu vou replantar a minha Alocasia cúprea em um novo vaso porque ela tá precisando de mais espaço e de mais substrato para crescer. Vou te mostrar então qual é o vaso que eu vou usar para replantá-la, qual é a receita e a mistura de substrato que eu vou usar para replantar essa planta e saiba que a mesma receita desse substrato aqui serve para outras plantas e principalmente para todas as outras espécies de Alocasia. Então não perde esse conteúdo. Eu espero que você goste desse vídeo, que as minhas dicas te auxiliem aí caso você vá replantar a sua Alocasia ou outras plantas. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso tentar te ajudar. E então, antes de eu começar, já curte aqui o vídeo, isso é importante para o meu crescimento aqui no YouTube. E agora vem comigo acompanhar esse replante. Então a Alocasia cúprea é essa espécie com as folhas arredondadas, ovaladas, e ela tem essa coloração verde prateado. Ela também lembra um pulmão e por isso essa planta é conhecida popularmente como Alocasia pulmão de aço. Esse é o seu nome popular porque de fato ela tem, né, essas estampas e essas formas que realmente lembram o pulmão. Então é uma planta que também tem esse pecíolo arredondado, ele vai se desenvolvendo cada vez mais, conforme a planta vai crescendo, ele também vai engrossando, ele é bastante resistente, pouco flexível, ó. Então tem uma certa dificuldade de dobrar, principalmente quando ele é maior, quando a folha é mais desenvolvida, porque ele é proporcional à folha, né? Porque é uma sustentação para a folha. E os mais jovens são até mais flexíveis, como nesse caso, mas os mais antigos, né, mais velhos e mais desenvolvidos, já são mais, né, enrijecidos. E a planta vai crescendo cada vez mais com bons cuidados, ela se desenvolve e as folhas também vão aumentando proporcionalmente. É uma planta bastante linda e que, né, é um escândalo de planta. Para replantá-la, vou utilizar um vaso de plástico um pouco maior do que o vaso que ela está, olha a referência, ó. Então, é um vaso já maior que é suficiente para eu replantar. Em questão de tamanho, esse vaso, né, novo que eu vou replantá-la tem 20 centímetros de diâmetro por 16 de altura, já é suficiente e o vaso não precisa ser tão grande, a gente pode ir aumentando o tamanho do vaso gradativamente com o tempo e com o desenvolvimento da planta. Mas caso você queira, pode, claro, plantar em vasos maiores, desde que você faça uma boa camada de drenagem com argila expandida ou com outros materiais para ajudar na drenagem, né, da planta, porque essa planta que gosta de umidade, mas água acumulada nas raízes não faz bem para ela, inclusive contribui para o processo de apodrecimento das raízes, faz mal, então cuidado, tá? Aqui para replantar não vou fazer camada de drenagem porque não acho necessário, o meu vaso não é tão grande, então não me preocupo muito com isso. Simplesmente vou colocar um pedaço de tecido, que aqui no caso é TNT, você pode usar outros tipos de tecido, inclusive folha de jornal, folha de papel, porque a intenção é simplesmente fazer uma barreira para o substrato não sair pelos furos do fundo do vaso. Então, coloco aqui o meu pedaço de tecido e já vou te mostrar qual é o substrato que eu vou usar para replantar a cúprea. Basicamente aqui o substrato é uma mistura de terra vegetal rica em matéria orgânica, que é um substrato, né, uma terra adequada para essa planta, favorece o crescimento das raízes, é um substrato poroso, aerado, é importante que ele tenha essa granulação mais fina, porque isso contribui para o crescimento, para o enraizamento e para a saúde da planta em geral, principalmente quando se trata de plantas cultivadas dentro de casa, em ambientes internos. Então, isso aqui contribui, né, para a gente cuidar da planta dentro de casa de uma forma bastante tranquila. E também tem outros materiais aqui
misturados para agregar, né, mais valor a esse substrato, como por exemplo, um substrato para orquídeas que eu comprei pronto e coloquei aqui um pouco, que ele é a base de casca de pinos como essa, por exemplo, com fibra de coco e também com carvão vegetal. É um substrato que já fica bastante bom e favorece o crescimento da planta. Tenho aqui também um pouco de musgo sphagnum, talvez eu use um pouco na mistura do substrato, mas talvez vou deixar para colocar na camada superficial do vaso, simplesmente para ajudar na finalização do vaso e para quando eu regar a minha planta, as partículas de terra não ficarem subindo e caindo nas folhas para não prejudicar, né, as folhas mais jovens, principalmente não manchá-las, né, e não causar nenhuma queimadura nas folhas da minha planta. É simplesmente para isso a camada de musgo sphagnum, caso você queira fazer. Então aqui tem uma pazinha que eu quase nunca uso, vocês já sabem disso. Vou colocar um pouco do substrato aqui no fundo do vaso, já estou sujando a mesa como sempre. Então, ó, vou fazer uma cama aqui com substrato, bem tranquilo, só colocando mesmo. E aí eu calculo mais ou menos o quanto de substrato que eu vou precisar até colocar o torrão da minha planta. Então aqui vou retirar ela desse vaso que ela está. Ela já estava aqui, gente, há mais de quase 2 anos, sabe? Então tem bastante tempo que ela está nesse mesmo vaso. E eu percebi que ela está precisando de um vaso maior, porque tem algumas raízes bastante desenvolvidas, como essa, por exemplo, e que já estão, inclusive, querendo sair, né, pelas bordas do vaso. Então, por isso, eu imaginei que ela está precisando de um vaso maior, mas eu vou saber como estão essas raízes agora aqui dentro. Então, vamos lá. Eu vou tombar aqui o vaso para tirar a minha planta. Aqui no fundo, ó, ainda tinha um pouco de britas de construção de quando eu plantei essa planta. Então aqui eu vou tirar, porque elas fazem o vaso ficar bem pesado. Tem inclusive uma lesma, olha só, é uma lesma. É uma lesma, né, gente? Isso não é nada bom para a planta. Vou deixar ela aqui, porque depois eu vou descartar na natureza. Ó, então vou tirar aqui as britas. Ela também estava com, olha, com o mesmo TNT, ele não se degradou. Então, é um material bastante durável. Tá aqui intacto praticamente, né? Quase não se decompôs. Normalmente decompõe. Mas aqui nesse caso não aconteceu. Olha só, então já percebe a quantidade de raízes, né? Talvez não precisaria de um novo vaso, né? Mas também já é bastante raiz, né? Acho que o novo vaso vai sim favorecer o crescimento da planta, ó, porque bastante raízes, né? Então ela já estava toda enraizada nas laterais do vaso. Então aqui agora vou colocar mais substrato dentro do vaso para ficar mais alto, mais elevado. E aí em seguida eu venho com a planta. Então a gente calcula mais ou menos quanto vai precisar. Eu venho e coloco a minha planta. Vou tirar mais um pouquinho, porque eu não quero que ela fique muito para cima, né? Para não ocorrer tão rápido com que as raízes saiam para fora do vaso. Então coloco aqui, ó, prontinho, certinho. E simplesmente agora completo com o restante do substrato aqui no vaso. Dá umas batidinhas assim no vaso para o substrato se organizar, mas não precisa apertar a terra aqui, porque é bom que ela fique bem solta, bem aerada e porosa. Isso favorece o crescimento das raízes, favorece a oxigenação aqui do solo e favorece o crescimento da planta como um todo, né? Agora então eu vou colocar aqui o sphagnum na camada superficial, como eu tinha falado para vocês. Não precisa ser muito também, mas é bom fazer uma boa forração, porque é isso que vai
contribuir para não respingar o substrato, né, nas novas folhas da planta. Porque às vezes uma folha que gera uma mancha, sabe? Principalmente às vezes folhas mais sensíveis, mais claras, às vezes é porque o substrato está respingando nas folhas, então isso causa, né, possíveis queimaduras ou manchinhas arredondadas nas folhas que a gente não está querendo que aconteça, então por isso a gente coloca o Sphagnum aqui para ajudar nesse processo. Então já plantei, né, eu vou regar como sempre, finalizando o plantio aqui. E aí a gente continua cuidando da planta, oferecendo bastante luminosidade, também fazendo adubação regular, porque isso é importante, principalmente quando se trata de plantas cultivadas em vasos, em ambientes internos. A gente precisa adubar pelo menos de vez em quando, com uma certa frequência, né? Porque aí a planta tem nutrientes disponíveis para conseguir gerar raízes e também para conseguir se desenvolver de uma forma saudável e satisfatória. Então é importante adubar. Eu uso adubo mineral, mas você pode usar qualquer tipo de adubo, inclusive o que você já está acostumado a usar na sua casa, com as suas outras plantas, e um adubo que não seja muito forte, porque é uma planta tropical, é uma planta um pouco mais sensível, então não aduba em excesso. Se está em dúvida, aduba de menos, porque é mais fácil e não vai prejudicar a sua planta. Assim, então, eu finalizo esse plantio junto com você. E assim, então, eu vou finalizando o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar esse replante da Alocasia cuprea. Eu agora espero que ela se desenvolva um pouco melhor, porque eu estava achando o vaso anterior já pequeno para ela, e espero que as minhas dicas para o replante de Alocasias em geral te ajude por aí. Se você tem alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, quem sabe eu possa te ajudar. Já curtiu o vídeo? Não vai embora sem curtir aqui, e se você ainda não é inscrita ou inscrito, se inscreva aqui no canal, porque sempre tem novos conteúdos para você por aqui. Um abraço para você e até o próximo vídeo.